E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um episódio de Linhas Direitas, a gravar no dia 5 de novembro de 2025. E o grande tema do dia, da semana talvez, é a vitória de Zohran Mamdani em Nova Iorque. Portanto, vamos começar por aí e depois ainda iremos dar uma olhada à política nacional. E começando por aqui, eu ia-te perguntar, Nuno, se tu achas que vai ser uma coabitação difícil. O Trump já ameaçou que não ia facilitar a vida ao Mamdani. Portanto, se tu achas que isto vai ser uma coabitação difícil, uma pergunta, e a outra que até deveria ter formulado antes, é o que é que tu achas que esta vitória quer dizer do ponto de vista político? Se não achas, fazendo aqui de advogado do diabo, que o Mamdani trouxe um bocadinho um reencanto da política, até mais do que o Obama, mas como o Trump trouxe à direita, o Mamdani trouxe à esquerda. Portanto, são estas duas perguntinhas que te deixo a ti, passando-te a bola. Obrigado. Antes de mais, olá aos nossos ouvintes, olá a vocês, os dois. Começando pelo fim, talvez, mas eu tenho alguma parece-me uma coisa muito ensaiada, quer dizer, esta figurinha, em certos aspectos, é curioso, fez-me lembrar o Obama. Numa espécie de inspiração dos desalojados da vida e contra as iniquidades do sistema e a refundar numa esperança de reforma, etc. Não sei o quê. Agora, olhando para a pessoa em causa e vendo o percurso, que nesse aspecto também é um bocadinho semelhante ao Obama, que é alguém que salta para um cargo com elevada notoriedade, não é? Quer dizer, está a ser falado no mundo inteiro, com um percurso político praticamente inexistente, quer dizer, ele é um simples, uma espécie de deputado municipal nova-iorquino, quer dizer, não tem propriamente pergaminhos políticos, tentou fazer a vida como músico, inicialmente, um rapper semi-indiano, semi-africano, terceiro mundialista, contra os valores tradicionais do Ocidente, e depois é uma espécie de Mariana Mortágua, mas com a capacidade, pelo seu historial genético e cultural, de facto encarnar a personagem com outros pergaminhos. Agora, antes de ir um bocadinho à questão das ideias e das propostas, de facto, a mim cheira-me a encenação. Faz-me lembrar quando, depois do sucesso da Ocasio-Cortez, se veio a descobrir num documentário que tinha sido um bocado um casting, a maneira como ela foi descoberta. Portanto, havia um conjunto de pessoas no Partido Democrata que procuravam uma cara nova para lançarem para o Congresso. Fizeram um casting, fizeram audições, e Ocasio-Cortez ganhou e depois é a cara desse movimento. Portanto, aqui neste caso, é pegarem alguém que não tinha propriamente background nenhum, nem grandes ideias, e com bastante financiamento, aliás admitido em certos quadrantes
com forte apoio financeiro por parte de interesses e de personalidades ligadas ao Islão, muçulmanos, à comunidade muçulmana, e depois pegar naquele eterno discurso dos pobrezinhos e fazer double up em relação à eleição tirânica, terrível, tenebrosa do Donald Trump. E aqui depois, quer dizer, é ver a plataforma em que ele corre. A plataforma em que ele corre a habitação é congelar as rendas, é impedir os despejos de quem não paga as rendas, é uma espécie de defund da police recaustado em acabar com as listagens de gangues, dizer que o crime é largamente uma construção social porque as comunidades estão a ser perseguidas pela polícia, é taxar os ricos e os bilionários, com impostos elevados para aqueles que ganham mais, de maneira a provavelmente fazê-los fugir e para o outro lado. E portanto, entre várias coisas, mas quer dizer, não há nada de novo, não há aqui nada para ser inspirador. A figura em si mesma, por ser um pouco exótica e diferente do habitual, é que gerou esse movimento nesta esquerda progressista. E depois há aqui um dado interessante, que é, ele é de facto eleito em larga maioria pelo voto imigrante. No voto dos nativos norte-americanos ele teria perdido, portanto perde nesse segmento e ganha no segmento de imigrante. Relembrar que em Nova Iorque não existe voter ID e portanto não é obrigatório mostrar o bilhete de identidade para votar, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, como acontece em muitos locais de predomínio democrata nos Estados Unidos, algo contra o qual o Trump tem lutado. E, portanto, está aqui feito um caldo para ser uma coisa bastante explosiva. O próprio discurso da vitória dele é tudo menos um discurso de união e de paz. Ele cita um célebre candidato presidencial comunista e, portanto, para Nova Iorque aquilo que isto significa é eleger uma plataforma do estilo daquilo que é defendido pelo Bloco de Esquerda em Portugal. Não é diferente disto. Agora, tem tudo para ser profundamente divisivo, porque se esta ala, se revela que esta ala mais radical do Partido Democrata é aquela que de facto se posiciona para politicamente enfrentar Donald Trump, então a polarização nos Estados Unidos torna-se de facto complexa, porque não se consegue imaginar grandes plataformas de entendimento entre uma agenda deste tipo e qualquer moderado, muito menos com a agenda atual do Partido Republicano e do Presidente dos Estados Unidos. Portanto, respondendo à tua pergunta, acho que a coabitação vai ser muito polémica, muito polarizada e muito mediática. O grave é se isto for uma espécie de tubo de ensaio para que o Partido Democrata pense que é por aqui que pode vir a ter sucesso futuro. Nesse aspecto, eu acho que é capaz de funcionar ao contrário, porque Nova Iorque é Nova Iorque e, portanto, não é propriamente um microcosmos daquilo que é a realidade política norte-americana, nem pouco mais ou menos. Portanto, não me parece que seja uma receita de sucesso em muitos outros sítios, ou na maior parte dos outros sítios, e também não acredito que uma agenda deste tipo tenha bons resultados a prazo. E, portanto, nesse aspecto pode acontecer aquilo que muitos à direita estão a apostar, que nem é terrível que isto aconteça, porque vai ser uma espécie de efeito de vacina para que, enfim, os democratas aprendam a lição. Portanto, vão ser com certeza tempos interessantes de seguirmos, não forçosamente positivos, porque aquilo que de facto se pediria, ainda mais quem olha para o Donald Trump, como eu olho, quer dizer, sem o filtro e o viés da comunicação social e da ideia de que ele é a encarnação do diabo descido à terra,
me parece que a plataforma do Donald Trump até é uma plataforma em termos económicos e políticos relativamente moderada, tradicional, digamos assim. Pelo menos seria há 20 anos atrás. E eu preferia ver um caminho do Partido Democrata de abandono das suas políticas radicais ultra woke, caracterizar o Partido Democrata mesmo a nível nacional como um todo, do que estarmos a olhar para ainda uma maior radicalização do Partido Democrata. Em termos de discurso político, isto estava um espetáculo, mas é mau. Em termos de sucesso eleitoral, também acho que é mau. Portanto, para quem olhe só apenas no interesse político do movimento de Trump e do atual Partido Republicano, as coisas são capazes de ir ao seu caminho. E ele vai saber certamente aproveitar isso com o mediatismo que se lhe reconhece, não é? Estavas a dizer, eu aqui permite-me discordar numa parte, ou seja, eu tenho sempre esta tendência. Acho o Mamdani um terror. Acho que estavas a dizer essa questão da vacina, e por acaso já tinha pensado nisso, e até era a tese do Kissinger a propósito de Portugal. Se ganharem, se aquilo ficar uma cotada comunista, ótimo, ficam logo vacinados, o sul da Europa já não fazem brincadeiras parecidas. Eu acho que nesse aspecto é muito positivo. Aliás, o que nós vamos ver de certeza absoluta é um reforço daquela tendência da malta fugir de Nova Iorque e de São Francisco, neste caso de Nova Iorque mais, não é? Com esta mudança, para o Texas e para a Flórida. Portanto, quando as coisas ficam a sério, a malta põe-se a andar. Agora, há um aspecto em que eu se calhar discordaria de ti, Nuno, que é essa questão. Eu tenho sérias dúvidas, acho que é das coisas mais interessantes que estão a passar politicamente hoje em dia, mas eu não chamaria esta plataforma do Partido Republicano moderada. Eu também tenho um horror à ideia de moderado, não é? Ou seja, moderada em que sentido? Eu acho que ela corta radicalmente com aquilo que era a tradição anterior do fusionismo, etc. E mesmo se nós virmos o J.D. Vance, por exemplo, representa uma tradição, não representa tradição nenhuma, vem cortar completamente com aquela tradição do Republican Country Club, e eu percebo que para a esquerda isso seja profundamente desconcertante. Agora, de acordo contigo, parece uma ótima ideia que eles apostem nesta marca Mamdani. Eu acho o Mamdani, apesar de tudo, mais eficaz para mal dos nossos pecados do que a Ocasio-Cortez, que eu acho uma coisa quase uma caricatura, mas parece-me ótimo que apostem nisso, e sobretudo parece-me ótimo que tenham este tubo de ensaio, porque rapidamente as pessoas vão perceber que aquilo não funciona. Vítor, e agora queria-te perguntar, também a propósito desta questão, porque há um tema, e até esta semana e nos últimos tempos, eu acho que isso tem-se visto em outras latitudes, Nova Iorque a Madagascar, mas que é esta ideia da Gen Z, não é? Gerações de jovens mais politizados, estes sim já nasceram e cresceram com esta cultura digital e, portanto, isso tem o seu efeito. E é muito interessante ver, porque se por um lado nós, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, o que nos dizem os estudos, a sociologia eleitoral das últimas eleições, nós temos os jovens a votar mais no Partido Conservador, na Europa temos os jovens a votar mais à direita, sobretudo os jovens homens. Há um grande gap em relação às mulheres, mas eu, Vítor, vou-te fazer uma questão que é a seguinte: como é que tu interpretas, por exemplo, estava aqui a ver uns números muito interessantes, eu não sei dizer exatamente qual é que é a empresa de sondagens, mas é credível, não é não, que horror, se calhar a Interpol também é, mas esta é credível, mas que diz que de entre as pessoas que têm um advanced degree, portanto suponho que seja um doutoramento, um mestrado ou um doutoramento, em Nova Iorque, pessoas inquiridas, 57% vota no Mamdani. Depois, maior fatia de voto em termos de idade, lá está, Gen Z, 64%, os homens entre os 18 e os 19, as mulheres, 81%. Uma coisa interessante vai ao encontro do que o Nuno dizia também, 83% vivem há menos de 5 anos em Nova Iorque, ok? Dos
das pessoas que vivem há menos de 5 anos em Nova Iorque, 83%, estou a ler mal, 83% votam no Mamdani, e vou só dizer esta última que eu achei particularmente interessante, que é se a pessoa se identificar como lésbica, homossexual ou transexual, a probabilidade de votar no Mamdani só por aí acima. Eu agora não vos consigo dizer aqui o número, mas era um número muito significativo. Ou seja, um homem branco, sem curso superior, heterossexual, baixa por aí abaixo, passa o pleonasmo, a probabilidade de votar no Mamdani. Vítor, o que é que tu achas que isto nos diz sobre esta nova esquerda? Queres tirar o voto às mulheres? Estou a brincar. Bem, antes de mais, boa noite aos dois, boa noite a quem nos está a ouvir. Acho que, olha, começando pelo último grupo que tu referiste, parece-me tipo o frango que vai passear à frente do KFC ou do Popeye, não é? Que estão à espera que lhes aconteça alguma coisa, não é? É absolutamente absurdo que esses grupos votem em um tipo destes, que é claramente islâmico e que tem várias frases escritas no passado e que as pessoas viram nas redes sociais e detectaram, e que claramente demonstra que não é um tipo que tenha uma ideia ocidental, democrática, liberal. Pode-se disfarçar das maneiras todas que quiser. Mas não me surpreende o Gen Z. Acho que nós já vimos esses fenómenos, por exemplo, o que aconteceu com gerações mais novas, não seria na altura a Gen Z, mas era também uma geração mais nova, quando foi a ascensão do Bloco de Esquerda, quando foi a ascensão do Podemos na Europa, e haverá aqui uma reação. Nova Iorque sempre foi muito mais, diria, de esquerda, se nós formos ver nos últimos 30, 40 anos. E também é interessante outra coisa, que é a questão da participação eleitoral. Se nós formos olhar para os números, eu estava aqui a analisar, nos anos 60, 70, votavam 80% das pessoas. Nas últimas eleições, ainda não temos os números finais desta, mas nas últimas a participação foi na casa dos 25%, 30%. É provável que nesta chegue aos 40%. Há muita gente que não vota. E isso é impressionante, quer dizer, só votarem 25, 30, 40% de pessoas, o que é que as outras 60% estão a fazer? Não se importam. Será que acham que o governo da cidade, e não do Estado, mas da cidade de Nova Iorque, não é importante, não afeta as suas vidas, é-lhes indiferente estar lá um trumpista ou estar um islâmico socialista? Provavelmente é um bocado por aí, e portanto acabam por votar mais os académicos. Acho que a opção trumpista não havia no boletim de voto. Nós esquecemos. Não, claro. O outro era democrata, não é? Tinha sido democrata. Exatamente, também começa por aí. E eu acho que depois há a questão que é também, vocês falaram um bocadinho nisso, quais eram as outras opções que o Partido Democrata tinha para apresentar? Praticamente não era ninguém. E, portanto, este tipo avançou, um bocado como o nosso almirante, não é? Mas conseguiu manter a sua vantagem sempre, logo nas primárias afastou toda a gente, e depois os republicanos apresentaram um candidato muito fraco, que eu creio que tem 10, 12%, não vi bem os números, ou 8%, creio eu, e o segundo candidato é um independente que já foi governador pelo Partido Democrata, e, portanto, é uma cidade verdadeiramente azul, e onde o resto das pessoas não votam, não se interessam. Acho que há aqui uma questão a parte académica, a parte cultural, fascina-se por estes tipos. É a imagem, é um tipo que cria uma imagem. Eu comparo muito, por exemplo, com um tipo que já concorreu a prefeito em São Paulo, que era exatamente isto, é um académico de esquerda, ou o Haddad também. O Haddad ganhou e foi talvez o pior prefeito de São Paulo. Aquilo foi absolutamente horrível. Nunca mais ninguém quis votar num tipo de esquerda, porque a coisa foi tão má, que o tipo acabou no governo como ministro das Finanças. Mas em São Paulo já ninguém lhe toca. Mas depois apareceu um outro há pouco tempo, que era do PSOL, do Bloco de Esquerda dali. Eu acho que pode ser um bocado uma cura. Ele vai chegar a todas as promessas que ele está a fazer financeiramente, economicamente, são impossíveis. Obviamente que tem o apoio do Soros e tem o apoio dos multibilionários progressistas, mas eu acho que nem isso o vai salvar, porque ao fim de 2, 3 anos vamos ver o buraco que ele vai criar ali. Agora, a sorte é que aquilo é só uma cidade, nem é um estado, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é só uma cidade, a cidade de Nova Iorque.
E muita gente que tenha dinheiro, eu creio que quem tem propriedades tipo Donald Trump não vai ter muita sorte para vender, porque ninguém vai querer comprar aquilo, pelo menos agora, ou se tiver a rasca a comprar barata, há uma expectativa de futuro, mas é uma cidade que eu acho que é um laboratório para ver mais uma vez como é que estas políticas mais de esquerda não vão funcionar, obviamente. Vitor, desculpa que já agora faço-te aqui uma pergunta fugindo um bocadinho de Nova Iorque, mas mantendo a questão da Gen Z, não sei se estás a par ou não, mas como andas por aí, calculo que mais perto, se calhar Eu tens ando numa acompanhado zona muito conservadora de Espanha, portanto a Gen Z aqui tem cuidadinho. Não, era o que eu ia dizer, a Gen Z em Espanha, que eu tenho visto, o Vito Quiles, etc., Claramente. é ao contrário, não é? A tendência que está a acontecer na Europa, que é a malta nova não quer saber de socialismo para nada. Sim. E tu vês isso porque vês tanto aqueles partidos de esquerda mais radical, como o Podemos, como o da Yolanda Dias, que vai mudando de nome, que agora é Sumar, mas já foi Esquerda Unida, já foi outras coisas, e vai sempre aparecendo com... Também eu creio que é um bocadinho para não cansar e para as pessoas irem-se perdendo e vão aparecendo pessoas novas, mas tem uma representação muito pequena. E se tu olhares hoje para o PSOE, que continua a desgovernar, eu acho que eles mantêm-se no poder, não conseguem, o apoio nas gerações mais novas é residual, não existe apoio, praticamente. Portanto, em algumas regiões, então, mais independentistas, que estamos a ver, por exemplo, na Catalunha, com o fenómeno da Aliança Catalana, que está a atrair muitos jovens por causa da questão da imigração, tal como o Vox, tal como o Vítor Quiles, em outras regiões de Espanha. E, portanto, este fenómeno da esquerda, atrair muitos jovens, é algo que na Europa, por agora, eu vejo, pelo menos aqui, eu acho também em Portugal, basta olhar para os resultados do Bloco, que os jovens atraem-se muito mais por um fenómeno, tem a ver com redes, tem a ver com o aparecimento de alguém diferente do establishment, e portanto está a ser um bocadinho diferente nos Estados Unidos, mas eu acho que é uma questão de gerações e de decalagem. Estados Unidos, Nova Iorque. Nova Iorque, sim, mas Estados Unidos não, e também tiveste outros resultados que também, mas movimentos de democratas mais moderados, e aí moderados, que é também dos republicanos moderados e tudo isso, mas eu acho que é só simplesmente um fenómeno que vai acabar por cair, porque não vejo eu acho que o Partido Democrata tem que se reinventar, tem que trazer novos líderes, que não é nem o da Califórnia, não é este, tem que trazer pessoas que façam acreditar, e este não vai fazer acreditar em outras cidades, em outras regiões dos Estados Unidos, não acredito, não tem nada para discordo de vocês. Ou seja, eu acho que os dois lados têm direito à sua radicalização, é uma chatice. Ou seja, eu percebo que o Partido Democrata não quer um Marcos Mendes, não é? Sim, mas eu acho é que não vai conseguir atrair o eleitorado. Eu acho que grande parte do eleitorado mais moderado do Partido Democrata quer alguém diferente. Os republicanos, o trabalho que Donald Trump fez, foi um trabalho que demorou tempo, muito tempo. O Partido Republicano não aceitava Donald Trump. Ele ganhou as eleições, mas quiseram se ver livres deles. Agora, hoje em dia é um Partido Republicano diferente. O que eu acho é que estes tipos não são tão inteligentes como o Donald Trump. Começa logo por aí. Nuno, agora passando aqui para o Burgo, uma notícia... Não, mas desculpa lá, Teresa, antes de... que és tu que estás a moderar, mas antes de mudarmos de assunto, queria só... Queres bater mais? Não, queria comentar um bocadinho o que vocês disseram, e depois, então... se calhar tudo bem, mas era só rapidamente, quer dizer, aqui 2 ou 3 ideias. Respondendo só ali à Teresa sobre a questão do radicalismo e da moderação, eu percebo e concordo com o que tu dizes, mas isto é um bocado aquela história do conservador que quando... é para um regresso ao passado, se o corte for bastante grande, torna-se um reacionário, não é? E torna-se um revolucionário. Portanto, eu percebo que a agenda de Trump, dessa perspectiva, seja vista como uma agenda radical, mas é uma agenda que, para a maior parte das pessoas nos Estados Unidos, é vista como uma agenda de common sense.
de regresso ao common sense. E eu acredito nisto, eu acredito que o efeito de radicalização não está nesta resposta de regresso ao common sense que é incorporada pelo Donald Trump, que é um outsider, porque o sistema estava completamente maniatado, e portanto foi ele que conseguiu furar, digamos assim, mas o verdadeiro radicalismo está no pêndulo e da própria janela de Overton, que se tornou ela própria radical na imposição de uma determinada ideologia que é contrária, quanto a mim, ao common sense. Quer dizer, portanto, para mim, sim, há homens e há mulheres, quer dizer, não há transexuais, isso não existe, a biologia é o que é. Isto para mim são coisas de common sense, não é radicalismo. Radicalismo é o contrário. Radicalismo é o Estado prender alguém por crime de ódio, como acontece no Reino Unido hoje em dia, por dizer aquilo que eu acabei de dizer agora. Portanto, nesse aspecto, eu tinha alguma esperança para bem do futuro da humanidade, digamos assim, que houvesse uma desradicalização do sistema como um todo. Ora, se a resposta do Partido Democrata for ir ainda mais longe naquele processo de radicalização que já foi mainstream e que neste momento não é, das duas uma, ou é bom em termos eleitorais, e isto é a destruição do Partido Democrata tal como a gente o concebe, ou então temos um problema. E aqui entre na segunda parte, que era aquilo que eu queria dizer em relação àquilo que o Vítor estava a dizer. Eu não estou tão certo da teoria da vacina. Porque aquilo que eu vejo o Mamdani representar em Nova Iorque é a estratégia de poder do Partido Democrata em vários sítios onde tem poder. E foi a estratégia que tentou implementar a nível nacional, por exemplo, com o financiamento dos Soros nas candidaturas dos DAs, que passa por pôr os presos na rua, depois estes presos, estes criminosos que não são presos, vão votar em quem? E é o abrir a porta aos imigrantes, quer dizer, aquilo que o Partido Democrata, no fundo, percebeu há algum tempo atrás, foi que perdeu a base eleitoral que durante muitos anos teve na comunidade afro-americana. O Trump conseguiu entrar por ali e hoje em dia disputa esse eleitorado com todo à vontade. E ganha, aliás, em parte dele. Qual é que é a nova saco de votos para substituir isto que o Partido Democrata inventou? São os imigrantes, e em particular os imigrantes ilegais, é que eles querem dar o voto. E, portanto, aquilo que vai ser a agenda deste senhor em Nova Iorque é exatamente a mesma coisa que se passou em São Francisco e que se passa na Califórnia como um todo, que é o relaxamento do crime, que é o controle do aparelho eleitoral, que é ser santuário para os imigrantes, deixá-los votar à vontade, e essa gente que vai passar a ter benefícios vai votar em quem? Vai votar neles. E, portanto, como eu dizia há bocado, isto pode não surtir efeito no país como um todo, mas se calhar em Nova Iorque vai surtir efeito sim, a eu longo estou de prazo. acordo contigo. Eu acho é que é uma montra que depois em eleições não de âmbito local, mas de âmbito nacional, tu olhas para aquilo e pensas, eu não quero que o país seja este shithole. Não, sem dúvida. Ou seja, é vacina nesse sentido, eu estou plenamente de acordo contigo. Eles, quando se agarram ao poder, nunca mais o largam. Agora, eu tenho receio que este fenómeno, estas práticas, etc., tal como em 2020, voltem a surtir efeito a nível nacional e depois haja um retrocesso absolutamente tremendo naquilo que é estes grandes achievements por parte do Donald Trump. Só uma anedota, porque de facto, quer dizer, tu falavas aí da questão da comunidade LGBT, votar, ele também tem uma agenda para o clima, quer aproveitar as terras públicas para produzir energia limpa, não sei se vai por painéis solares ou moinhos de vento, ou o que é que vai ser. A própria lógica de que as coisas estão muito caras e, portanto, vai abrir mercearias públicas, não é? Quer dizer, como em Cuba, parece-me também uma coisa bastante, enfim, interessante. O problema aqui é gerar-se nesta montra de Nova Iorque,
aquele efeito da Califórnia, que é de facto, apesar destas políticas desastrosas todas, com boa campanha mediática e com o controle completo do aparelho eleitoral e a inundação de novos eleitores fajutos, a coisa continuar a correr bem. E isto ajuda um bocadinho àquela tese mais conspirativa, que no fundo um dos grandes objetivos da esquerda, e por acaso eu há bocado tinha esta nota, mas não deixa de ser engraçado, quer dizer, eu apanhei que era Alexandre Leitão a dar os problemas e a louvar a grande eleição deste senhor, mas por exemplo o José Luís Carneiro também. Carneiro, pois é, coitadinho, mas ele não deve perceber bem do que é que está a falar. Se calhar não. Perdeu-se na tradução. É capaz de ser, porque ele é mais bolos. Mas, enfim, para mim, aquilo que é o ponto que eu acho que é importante focar aqui, a grande estratégia que levou este senhor ao poder e que eventualmente pode manter uma agenda deste tipo no poder, é precisamente a da substituição do colégio eleitoral. Ou seja, é a da importação massiva de gente que, neste caso, são imigrantes ilegais. Ele assume plenamente que Nova Iorque tem que ser uma cidade de santuário, e depois de pôr esta gente toda a votar. Pois com esta palhaçada, quer dizer, quase ridícula, de alguém que se recusa a dizer que o Hamas deve ser desarmado, por exemplo, que desculpa, como às vezes problemas de tradução, os elogios à Fatah e à Intifada, esse género de coisas, e que depois a seguir tem 80 ou 90% de apoio na classe social LGBT, quer dizer, este contrassenso absolutamente patético é talvez aquela, e termino com isto, aquela nota que eu mais vou estar atento a ver como é que vai acontecer se, por um lado, os grandes apoios muçulmanos e a exultação do mundo muçulmano, quer dizer, por ter na cidade mais exemplo do capitalismo ocidental, um muçulmano à frente dos destinos dessa cidade. Quer dizer, imaginem, era o Patrick Pat Davis que perguntava, imaginem à frente de Meca um cristão capitalista. É como Londres também. Londres já tem isso também. Não está a correr bem. E está a correr lindamente, não é? Mas ele continua lá. A verdade é que ele continua lá. Continua. A população nativa foi substituída e aquilo é um viveiro de problemas para o país. E, portanto, no fundo é isso que eu temo em Nova Iorque. Mas a maneira como vão conseguir juntar esta exaltação mais radical do mundo islâmico personalizado no Zoran e este apoio a minorias LGBT, sociologicamente poderá sempre ser aqui alvo de alguma fratura no futuro, que eu acho que seria também um dado que vai ser interessante de analisar. Era isto, desculpa o retrocesso. Não, quase dá para uma despia. Vou só acrescentar aqui uma nota ainda sobre este tema, porque achei engraçado. Ele Mamdani, Zoran Mamdani, é filho de um tipo ugandês que fugiu do Uganda durante o regime do Idi Amin, na grande expulsão dos asiáticos. Mas o que é engraçado é que o tipo é um grande especialista em colonialismo e subscreve todas aquelas teses do nativismo, das revoluções dos filhos da terra, etc. Um tipo que acabou por ser vítima disso mesmo, não é? Porque os asiáticos foram expulsos porque não eram considerados nativos o suficiente pelo um pouco louco Idi Amin. E portanto estas coisas são sempre curiosas de se ver. Agora, passando aqui para a nossa terra, não é o Bangladesh, estou a brincar. O que é que eu te ia perguntar? Ia-te perguntar. Graças a Deus. Nem Nova Iorque, graças a Deus. Tivemos aqui uma notícia interessante que
demos nota aqui há pouco os três, mas que vem na sequência de umas declarações também muito interessantes do Pedro Passos Coelho, creio que há uns dias, na Confederação, num encontro qualquer que eu não me lembro exatamente do nome, mas a interpretação da notícia é, e eu devo dizer que estou plenamente de acordo com essa interpretação, Passos Coelho rompe com o montenegrismo. Nuno Loureiro, ia-te perguntar se achas que tem rompido, subtilmente ou não, ou se achas que não tem rompido, e se gostarias que rompesse. Ou se gostas que rompisse. Não, acho que sim, e sim. E pronto, podes passar a próxima. Não, mas agora aproveita este momento que é o único. Como é que vamos ao O Loureiro responde a uma pergunta com sim e sim. Isto é único, nunca aconteceu. Duas perguntas. Duas perguntas. É fantástico. Duas perguntas. Não, eu acho que é claro, é um claro rompimento, quer dizer, não tenho outra interpretação. Tenho alguma perplexidade, porque enfim, em termos de oportunidade política, não vejo bem estrategicamente o que é que poderá estar na cabeça de Pedro Passos Coelho para repentinamente tomar esta opção. O que me leva a pensar que provavelmente não estará nada. Ou seja, o que está é uma insatisfação de alguém que entende que há condições objetivas políticas no país para levar a cabo um conjunto de reformas e que se sente frustrado porque o governo não as faz. E nesse sentido, se calhar sem estratégia nenhuma, resolve falar porque tem autoridade e tem palco. Portanto, eu primeiro acho que ele tem razão. Segundo, acho que há aqui um ponto onde se calhar não terá tanta, que é nas consequências para o país, porque o que o Pedro Passos Coelho diz é que acabou o tempo, não há mais margem, etc. Não sei o quê. E nesse aspecto eu não concordo bem, porque desde que começou o quantitative easing, que eu tenho batido nesta tecla vezes e vezes e vezes ao longo dos anos, quer dizer, já fiz esta pergunta aqui 500 vezes, mas repito-a, quer dizer, o que é que teria sido a governação de Pedro Passos Coelho de 2011 e 2015 se tivesse havido quantitative easing nos mercados secundários por parte do BCE em Bruxelas? Não tinha sido aquilo que foi, ele não teria perdido o poder em 2015 e o país era outro. E a mesma pergunta serve a partir de 2015, quer dizer, o que é que teria sido a governação de António Costa e da Geringonça se não tem tido a almofada do quantitative easing do BCE a comprar dívida nos mercados secundários? Não teria durado o que durou e seguramente não teria tido uma maioria absoluta a seguir. Portanto, nós perdemos esta soberania, nós somos influenciados pelas decisões, diretamente, politicamente, internamente, pelas decisões que são tomadas em Bruxelas, e Bruxelas é diretamente responsável, em parte, por não haver necessidade de fazer as reformas que o Pedro Passos Coelho está a dizer que há necessidade de fazer. Portanto, ele tem razão em dizer que há condições para fazer, ele tem razão em dizer que há necessidade para fazer, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas artificialmente as condições, enquanto Bruxelas continuar a amparar e a proteger o Estado português, objetivamente, nós abdicando da nossa soberania, abdicamos da responsabilidade de ter que reformar o país e continuamos neste lento declínio que gera grande insatisfação, como nós vemos, aliás, o André Ventura será, porventura, o maior sinal político dessa insatisfação enorme que existe no país, mas que não é o suficiente na cabeça do Primeiro-Ministro para o obrigar a mudar de rumo. Portanto, concordo com, isto era o meu sim, e o meu sim, independentemente de achar que neste momento não há aqui uma grande janela política para haver um ressurgimento do Pedro Passos Coelho, penso que ele está a mostrar que pode ter essa disponibilidade se por acaso isso acontecer, acho que parece-me
parece evidente, não é? Quer dizer, aliás, eu também já disse aqui várias vezes, alguém que recusou a medalha do Marcelo porque disse que não estava reformado da política e que depois rejeita ser candidato à presidência da República e que depois tem este tipo de declarações, acho que a interpretação de que ele está disponível é mais do que justa. Agora, pode não ter um plano e uma estratégia provavelmente concreta e estar só genuinamente a dar uma contribuição política para o país. Portanto, nesse sentido, o tal rompimento político, eu imagino que o Luís Montenegro vai encolher os ombros e seguir em frente com a sua estratégia natural sem mudar grande coisa. Eu, por acaso, devo dizer, concordo no geral contigo, mas devo dizer que eu acho que isto desconcerta profundamente o Luís Montenegro, porque eu acho que tem noção, exatamente como tu dizias, não é? É uma voz que é ouvida, que tem palco e que sobretudo tem grávidas, portanto o país a par com talvez o Cavaco, o André Ventura, não me lembro de mais ninguém, bom, podemos ir ao Salazar ou aos 3 Salazares, mas passando para os 74, é quem ativa e ativa à esquerda no sentido schmittiano da política, portanto a esquerda não leva ninguém a sério, não vê como inimigos políticos que não me lembro de mais nenhum para além destes 3, certamente que não verá assim Luís Montenegro, e eu acho que há um PSD, não sei se por pena genuína, se por medo, não é? Por perceber, quer dizer que Pedro Passos Coelho representa uma alma da direita, ou se quiserem num combate pela alma da direita, é uma pessoa muito importante, que fica aflito por ver este rompimento. Eu acho eu não sei se o rompimento será assim tão repentino, porque eu acho que se nós formos à luz da última declaração, olhar para a penúltima, nós percebemos eu diria que já há mais de um ano, que há um certo ceticismo e esta ideia de que este governo não é, e que Luís Montenegro não tem esse espírito reformista. Mas, Vítor, eu gostava de fazer aqui uma pergunta que é, vamos supor, isto já é fazer futurologia, mas isso também não podemos fazer isso, não é? É divertido. Mas suponhamos que há uma precipitação do tempo político, nós não sabemos, imaginemos que existia uma precipitação do tempo político que se colocava a questão da liderança do PSD. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça num futuro próximo, mas imaginemos, é possível, não é? Minha pergunta é, tu achas que o PSD acolhia Pedro Passos Coelho? Porque Pedro Passos Coelho, para tomar conta do país, à partida, teria que tomar conta do PSD primeiro. O PSD é um terreno fértil ainda ou não? Boa pergunta. Eu acho que sim. Se Montenegro caísse, se o PSD entrasse numa crise, acho que Passos Coelho seria uma das figuras principais. Não vejo outras grandes figuras neste momento, nem Moedas, nem os que venceram as autárquicas. Houve aqui uma discussão que nós tivemos há uns tempos atrás. Passos Coelho teria, pelo menos, das bases. E eu acho que aqui, deixa-me dizer aqui outra coisa. O Nuno falou na questão do país e tudo isso, mas eu acho que isto também é um sinal de alerta para o interior do PSD, porque o PSD voltou ao governo, voltou ao poder, já se aguentou ao primeiro embate, às primeiras eleições legislativas, e acho que é um sinal de, meus senhores, não se tornem, saiam um bocadinho da vossa zona de conforto, não podem achar que vão ficar o tempo todo, porque o PS vai se reinventar, provavelmente, vai chegar a uma altura, e se vocês ficarem confortáveis, depois levamos com um António Costa que nos tira o poder outra vez, como aconteceu em 2015, não é? Quando as sondagens davam algum tempo antes Costa com maioria, mas não teve, e o PSD ganhou as eleições, mas o PS, pelo poder, faz qualquer coisa, e portanto é também um sinal de alerta para quem está dentro do PSD. Eu não sei se é, eu acho que não, vou pelo caminho de Passos Coelho é um homem livre, é provavelmente hoje o grande senador que nós temos em Portugal. Se nós olharmos para trás, as grandes figuras que faziam crítica ao governo estavam nas televisões, era Marcelo Rebelo de Sousa, era Paulo Portas, era Marcos Mendes, e esse foi um mecanismo que foi sendo usado nos últimos anos, e perdeu-se esta cultura de
de haver gente dentro dos partidos, mais os barões do PSD, ou mesmo as figuras históricas do PS, que falavam quando tinham que falar, quando discordavam. Nos anos 80 e 90 isso era normal. Nós achamos estranho agora porque nos últimos anos a coisa se tornou um bocadinho um pântano. Toda a gente faz mais ou menos o mesmo. E Pedro Passos Coelho tenta fazer algo diferente. E eu acho que ele faz muito bem, porque tem uma figura, foi alguém que esteve, foi tirado do poder da forma como foi. O país, ele conseguiu virar o país, poderia ter feito mais reformas, mas também não era o país ideal na altura para as fazer, demoraria algum tempo. E tem que alertar os do seu partido, meus senhores, vocês têm que fazer reformas porque o país precisa e porque o PSD precisa de se manter no poder. E é ele a única pessoa que pode dizer isso. Cavaco já está já bastante mais idoso, já as pessoas não se lembram, mas muita gente ainda se lembra de Pedro Passos Coelho, e há muita gente da nossa geração que até pode ter criticado Passos Coelho e até aceitou António Costa, mas agora olha para trás e diz a coisa não correu assim tão bem. E, portanto, Passos Coelho já não é uma figura odiada como era antigamente e tem esse patamar. Se ele tem um plano político, não sei, isso não faço ideia. Mas ainda é um jovem de 60 anos, não é? Mas tem muito para dar e não ter ido às eleições presidenciais dá-lhe essa independência. Claro. Eu acho que o não ter aceito a condecoração do Marcelo é um badge of honor em qualquer circunstância, mesmo que a pessoa se queira só reformar. Mas sim, o não ter ido às presidenciais, sim. Nuno, agora continuando aqui e pegando-te a questão do palco mediático, miserável palco mediático, e não posso deixar de, não sei se vocês viram ou não, um espetáculo de miséria na CNN, uma entrevista, 2 comentadores. O filho do Costa? Sim. O comentador era o filho do Costa e o outro não percebi se estava na qualidade e o outro era o Francisco, não é? O Francisco agora é comentador. E o filho do António Costa, que eu não sei, Pedro Costa, acho eu. E um jornalista também sempre, porque eu gosto muito destes jornalistas, estão sempre com ar muito. Mas pronto, um espetáculo miserável, mas eu queria te perguntar aqui mais em relação bom, é a mesma coisa, mas não em relação a este debate em concreto, mas em relação à campanha, à gestão da campanha e ao que será a campanha do ponto de vista dos debates televisivos, porque não está aqui a haver um tratamento igual dos candidatos, já houve queixas, e eu queria te perguntar, Nuno, primeiro, o que tens a dizer sobre isso e depois se achas que isso pode ter algum impacto ou não. E se te apetece ver 40 debates com aquelas pessoas, ou se preferes, não sei, levar chibatadas? Debates não, entrevistas. Não ou então levar chibatadas enquanto se vê os debates. Também pode ser. Masoquista e meio. Não, este tema da questão dos debates, isto é complexo. E eu acho que isto, por acaso, merece alguma reflexão. Mas primeiro um ponto da situação, quer dizer, nós neste momento temos 20 e tal candidatos à presidência da República, pessoas que anunciaram a sua intenção de se candidatar, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos, uns com apoio partidário, outros sem apoio partidário. E tivemos um critério que se imagina o do clique, daquilo que interessa às audiências do conjunto de canais de televisão, a escolha de, creio que são 8, não é? De 8 desses candidatos, que é cerca de 1/3 dos candidatos que existem, e de fazer debates entre eles todos. Ora, isto não é aceitável, quanto a mim, pelo menos nestes termos. Porque, das duas uma, e isto acho que deve ser envolvido depois de uma discussão, respondendo também à tua questão, se queria haver 40 debates, que não são 40, porque se for 20 e tal, é 20 e tal fatorial, ou exponencial, são mais de 40 debates. E duvido que alguém queira de facto ver isso. Agora, se o critério aqui fosse, por exemplo, as entregas das assinaturas e, portanto, candidaturas que já estão formalizadas, bem, então não podia haver a escolha destes 8 candidatos, porque apenas, que eu saiba,
Só que o Trim de Figueiredo, neste momento, é que formalizou a entrega das assinaturas, que é um processo muito, muito, muito difícil, atenção. Até porque as pessoas só podem subscrever um. E, portanto, o facto das pessoas só poderem subscrever um candidato dificulta Sério? muito a vida. Só podes... Bem, ontem vieram pedir para a Catarina Martins. Eu, como gosto da grande festa da democracia, só disse que não estava cheia de pressa, porque disseram não vinculem nada, não comprometem nada. Bem, se calhar estou enganado, mas pelo menos se tu fizeres, eu subscrevi a candidatura da Joana Amaral Dias, apoiei no... Aliás, tu tens que dizer que apoias a candidatura para poder subscrever. E fiquei com a ideia, claramente, que só podes fazer a um candidato. Se calhar estou enganado, e se estiver enganado, depois retrato-me, chibatando-me aqui em direto para a semana. Vendo muitos debates. Mas com o chapéu do Trump, está com o chapéu do Trump. Havendo muitos debates, prometendo ver os debates todos. Mas pronto, de qualquer maneira, o processo das assinaturas é difícil e se calhar até podemos assumir que destes candidatos todos, nem todos vão conseguir reunir as assinaturas. Já aconteceu com o Manuel João Vieira, por exemplo, há não sei há quantos anos atrás, ele tentou ser candidato, faltaram-lhe umas centenas de assinaturas, acabou a entregar os Pokémons e não foi aceita a candidatura dele. Agora parece que lhe faltam ainda 1.400, quer dizer que já reuniu 6.000. Assinaturas ou Pokémon? Não é fácil, tem que ter gente a pedir, portanto, tem que ter tudo certo. Não é nada fácil. E portanto, das duas, uma. Ou o critério é os candidatos que entregam as assinaturas, então são esses que vão para os debates televisivos e de facto vais ter uma peneira em relação a estes 20 e tal, nomeadamente daqueles mais independentes e desconhecidos. Ou então, se não é esse o critério, tem que ser todos tratados com igualdade, porque depois é óbvio que se há um candidato que está nos debates e aparece nas televisões, vai ter uma vantagem completamente indevida em relação aos outros candidatos. E aqui não há aqui argumentos se é de um partido com assento parlamentar ou não é, porque as candidaturas presidenciais são candidaturas de maiores de 35 anos independentes. Por exemplo, o Gouveia Melo não tem um apoio partidário, é uma candidatura verdadeiramente independente. Portanto, se o critério fosse os candidatos dos partidos, que seria um péssimo critério, porque era inconstitucional, também não se colocaria para a escolha destes 8 em particular. Eles foram buscar os 8 mais populares. Foi isto que eles fizeram. Ora, há uma diferença muito grande entre uma democracia e uma demagogia. E isto é um exercício de demagogia. Quer dizer, isto é um exercício de pegar aqueles que são mais populares, mandar os outros para as calendas. E, portanto... parece-me que de todo isto não é aceitável. Portanto, este é o primeiro ponto e nesse sentido a coisa teria que ser parada. Agora, indo ao teu segundo ponto, Teresa, também acho que de facto é uma complicação se tiveres esses candidatos todos, etc. Como é que isto se faz em termos de debates, como é que uma coisa que se resolve? Pode ser debates conjuntos, pode ser em vários grupos, pode ser por sorteio, pode ser várias coisas. Mas terá que ser uma solução deste género. Também se pode obrigar a que as candidaturas entreguem as assinaturas com maior antecedência. E aqui isto levaria a uma reforma não é, institucional e eu acho que esse debate deve ser feito, porque a institucionalidade da democracia hoje em dia passa também pela forma como se relaciona com os órgãos de comunicação social. E, portanto, no caso das eleições presidenciais, a questão dos debates televisivos é obviamente muito importante. E, portanto, por exemplo, adiantar o processo das assinaturas para, em vez de ser 30 dias antes do ato eleitoral, ser, por exemplo, 3 meses, 90 dias, então, se calhar, os debates em plena campanha, ou dos tais 30 dias antes, ou 40 dias antes, aquilo que eles querem fazer agora, já são debates com aqueles que são candidatos de facto. E depois, se houver muitos debates, muitos candidatos, então encontrar formas de debates com mais de 2 pessoas, por sorteio, enfim, alguma coisa que garanta que a exposição é igual para todos. Agora, aquilo que nós não podemos entrar, e este é o meu ponto e calmo, aquilo que nós não podemos entrar é na ideia de que há uns candidatos que não interessam porque é óbvio que não vão ganhar. Porque isto quer dizer, é a profecia que se autoconcretiza porque as pessoas acreditam nisso.
A democracia é, acima de tudo, um formalismo. O formalismo é absolutamente essencial, porque é esse formalismo independente que faz com que todos aceitem as regras do jogo. E o que nós não podemos ter, de forma alguma, é aceitar que haja um conjunto de atores, neste caso, os senhores que estão interessados nas audiências das televisões, que vão perverter por completo o resultado democrático de um ato eleitoral, único e exclusivamente por seu interesse próprio. Mas é razoável que as televisões se movam pelas audiências, não é? Como as empresas vão ter audiência. Mas tem que ser igual para todos os candidatos. Portanto, se é mas as televisões privadas? É uma pergunta honesta. Quanto a mim, sim, porque é serviço público. A mim não me interessa se o serviço público é prestado por públicos ou privados. Eu sou da opinião que mas quem paga isso? Para todos. Quem paga é serviço público. E, serviço público não é de borla, tudo. Quer dizer, pode dizer que é serviço público se o Estado contribui a financiar. Tens tempos de antena que passam nos canais privados, os debates são partilhados entre os privados e os públicos, não vejo qual é que é a inovação nesse aspecto. A democracia é uma causa maior e o poder mediático é um poder especial que em particular no que concerne esta questão. E estou a entrar no formalismo mero dos debates. Quer dizer, nós agora, esta coisa, por exemplo, do André Ventura, eu até brincava no Facebook, porque era aquele cartaz, é bastante infeliz que tu referiste desse debate. André Ventura enfrenta o Costa, o Chiquinho e o outro com cara de mau. André Ventura enfrenta, eu até gozava a dizer, quer dizer, para a semana o André Ventura vai enfrentar o Tarzan da Taborda, daqui a 15 dias é um elefante e vamos televisionar isto, porque a verdade é que tornou-se um show. Se uma televisão tiver a pensar no fenómeno político único e exclusivamente nas suas sondagens, o André Ventura estava todos os dias na televisão, porque já se percebeu que meter o André Ventura a debater com alguém que lhe chama nomes dá audiência. Mas isso aconteceu um bocado, essa obsessão com o Trump também, quer dizer, ficam addicted, não conseguem viver sem. Claro. Tudo vai acabar nisso, isso é o interesse, é tudo, no fundo ninguém quer saber do resto, para gostar ou para odiar. Mas isso é uma previsão, Teresa, é uma previsão do sistema. Eu concordo contigo, sobretudo na questão de que é péssimo tu teres uns candidatos que, por critérios que nós não percebemos bem quem são, têm acesso direto, sobretudo aqueles que não dão necessariamente audiências, não é? Porque então, pronto, o critério é dar audiências, pronto. Porque eu acho muito perigoso essa coisa de democracia e serviço público e entrar por meios de comunicação privados. Daqui a bocado censura-se porque a democracia, não é? Se tu impões os princípios democráticos aos estúdios de televisão de canais privados, naturalmente, onde é que isso acaba? Não sei se é um princípio que eu acho seguro, embora concorde que seja... Aliás, eu adorava ver o Marcos Mendes a debater com a Joana Amaral Dias, por exemplo. Esse sim eu iria ver do princípio ao fim radiante. Vítor, ia-te perguntar se tem... Sim. Não, eu só dizer, por acaso, falaste da Joana, eu também estou certo que os debates com a Joana iam dar bastante audiência. Eu quero dizer que, se calhar, o critério único não é apenas o da audiência, também pode haver outros critérios aqui escondidos. E é essa perversão do sistema, de critérios obtusos que escolhe quem é que promove e quem é que retira da arena política, que não pode ser admissível. Portanto, é preciso que o sistema ganhe salvaguardas para garantir uma maior equidade. Posto isto, é óbvio que existe liberdade de imprensa para, quer dizer, em última instância, não sei se algum dos candidatos tem uns quantos milhões e está disponível para assumir as dívidas da empresa, mas podia comprar a empresa e estar 24 horas sobre 24 horas a transmitir num canal devidamente licenciado pela Facts, não é? Que é apoiado por um grande grupo. Exatamente. É público, pronto, não é? Pronto. Agora, aí é uma coisa. Outra coisa são os debates institucionais que fazem parte, enfim, do jogo democrático. Acho que temos que diferenciar aqui uma coisa da outra. Sim, eu concordo que isso seria o ideal
Sim, concordo. Tenho alguma pena porque tinha muita esperança que estas eleições fossem furar um bocadinho, ou seja, que o espaço das redes fosse um espaço com mais amplitude, para os candidatos têm jeito para isso. Candidatos que ninguém quer ver nem nas redes, nem em lado nenhum, e aí também não é, quer dizer, e olha, Marcos Mendes no TikTok deve ser... Mas eu acho, infelizmente, que as televisões ainda vão ter ser muito gatekeepers, porque depois é o Reels do que foi filmado no debate da televisão, pronto, e lamento isso, mas olha, é o que é, pode ser que... Vítor, ia-te perguntar se tens acompanhado as sondagens, ia-te perguntar quem achas, estamos a 5 de novembro, portanto a 2 meses e pouco das eleições, e eu gostava de saber qual é o candidato que tu achas que mais vai ganhar com o tempo que nos separa das eleições, seja pela sua boa prestação, seja... e quem é que achas que mais tem a perder à medida que o tempo da campanha passa? Começo pela última pergunta, o Almirante. Acho que já é claramente óbvio. Perdeu a tração, claramente o momento, não sei se tivesse avançado mais tarde, se teria sido igual, mas claramente com a entrada de pessoas como Seguro, como Cotrim, Ventura, que andou ali vai não vai, acho que ele está a perder o espaço, claramente. Faz-me lembrar um bocadinho a Pitacilgo, não é? Que quando em 86 apareceu era a grande esperança e no final acabou perdendo. E nós falámos isso aqui e, portanto, falei até do podcast do Observador, que está muito engraçado, já saíram os 2 últimos episódios e são deliciosos como os outros 4 que eles me colocaram antes. Mas é um bocadinho esse fenómeno. Começou muito bem, toda a gente tinha aquela esperança e de repente foram aparecendo mais e mais candidatos e ele vai perdendo. E eu acho que hoje em dia não tem a máquina e eu acho que não é a CNN, TVI que o vai salvar. Acho que hoje as pessoas já não têm aquela imagem que tinham dele há um ano e meio atrás, ou há 2 anos atrás, o senhor que nos salvou do Covid, da grande epidemia que ia acabar com o mundo. Acho que hoje isso já passou. Hoje há um momento político diferente. O Ventura estar sempre nas televisões acaba por abafar os outros candidatos. Acho que isso é extremamente relevante. Praticamente não se fala dos outros, só se fala de Ventura, não como sendo candidato, mas porque é o Ventura. O Ventura é um fenómeno mediático. E ao se falar de Ventura, não se fala dos outros. Poderá-se falar de Seguro na bolha política, poderá-se falar de Marcos Mendes, mas isso é na bolha política, não é entre as pessoas. As pessoas só veem a cara do Ventura, veem de vez em quando o Montenegro, o Carneiro vai aparecendo, mas acho que aí quem tem mais a ganhar e mais a provar é claramente André Ventura, e eu estou com uma enorme expectativa, já discuti isso com vários amigos que estão convencidos que Ventura claramente vai à segunda volta. Eu também acho que tem grandes possibilidades, e eles acham que vai ganhar até na segunda volta. Aí eu já tenho muitas dúvidas e não acredito. Mas creio que vai ser interessante a luta pelo segundo lugar. Ou pela segunda, não o segundo lugar, mas a posição que permite ir à segunda volta. E é um bilhete para Belém à partida, não é? Se de facto for o país todo, essa grande frente antifascista. Claro, se for com Ventura, se entretanto Ventura não conseguir chegar, bom, aí eu acho que já é uma eleição mais interessante. Mas aquilo que vejo é, obviamente, o vice-almirante já não acredito que ele recupere, pela figura que tem, e porque ele vai chegar aos debates e vai ser torcidado. Mas por demérito... Não, porque eu acho que ele não tem as características para isso. Quanto mais aparece, mais votos perdem. É um bocadinho tentaram vender um produto que não é real. Que poderia ter a hipótese, se não aparecesse um Ventura, se não aparecesse um Seguro, poderia ir buscar aquilo que ele foi falar no outro dia, que era a questão do Mário Soares, porque tentou ir buscar o apoio ali ao PS. Aparece o Seguro, que era até uma pessoa mais dessa área do que da parte da extrema esquerda do PS. E eu começo a ver muito pouco espaço político ou espaço eleitoral para ele conquistar votos. E mesmo em termos de Marcos Mendes, quem não gosta de Marcos Mendes até pode se sentir atraído com o Coutinho Figueiredo. Atenção, eu não deixava essa carta. Acho que o Coutinho pode ter uma votação interessante. Ele sempre que aparece tem melhores resultados que a Iniciativa Liberal. E, portanto, pessoas que não gostem do Marcos Mendes, não se sentem atraídas, não gostam mesmo do Ventura e não se sentem atraídas pelo Almirante, podem lhe dar uma votação. E se ele consegue uma votação acima dos 10, 12%, vai tirar votos a muita gente.
O outro interessante é o seguro. Eu acho que o seguro vai ser uma lebre que corre por fora, mas que pode ser interessante. Eu acho que pode conseguir perfeitamente 20%. E 20% pode dar para chegar à segunda volta, com tanta divisão de votos. Nuno, e eu gostava que comentasse isto em geral, mas para além disso gostava de fazer duas perguntas, mais sobre dois candidatos em particular. A primeira não resisto, que é se achas que ajuda ou desajuda o Cotrim ter o Júdice como mandatário que depois decide vir para um jornal dizer eu na segunda volta vou votar no seguro. Epá, muito bom. Poderia votar no seguro. Não tenho a certeza que tu passes. Essa é a primeira. E a segunda, se achas... que nosso passista... Não, estou a brincar. Mas se achas que o seguro fez bem ou mal, não sei se viste, mas ele numa entrevista recentemente, para a grande consternação das entrevistadoras, não se definiu como um homem de esquerda. Disse que não queria ser metido em gavetas, ou caixinhas, e depois a esquerda ficou logo doente a dizer que pôs o socialismo na gaveta. Eu tenho alguma empatia pela esquerda, embora a razão pela qual eu acho o seguro uma personagem muito simpática deve ser exatamente a razão pela qual eles não acham. Mas olhando para estes dois candidatos, pergunto então se achas que o Hugo Cotrim ajuda e se achas que ao seguro esta estratégia de não se vincular à esquerda o pode ajudar ou não? Não e sim. Pronto, não ajuda. Estamos à frente. Hoje está a ser um programa. Aproveitemos, pá. Quer dizer, o Júdice foi esperto, não é? Quer dizer, ele por alguma razão, não sei qual, resolveu comprar as dores da candidatura do Cotrim nesta primeira volta, mas posicionou-se já para quem, e a Raposa Velha, sabe fazer leituras e está a fazer a leitura que o Vítor fez ali, que é muito parecida com a minha, quer dizer, e aliás ele está posicionado nisso. O Cotrim vai roubar votos ao Marcos Mendes, o Almirante está a perder votos para todos, e Ventura vai, quanto a mim, passar em primeiro lugar à segunda volta. O que quer dizer que a polarização do voto útil vai ser entre Marcos Mendes e António José Seguro. O voto útil na primeira volta. Na primeira volta. E eu penso que isso... Tem duas máquinas partidárias que podem até não dar um apoio muito vincado, mas quando a coisa chegar... Sim, e o PS, quando a coisa chegar, para o Carneiro também vai ter que fazer alguma coisa. Eu acho que o PS vai ter o PS está a ter muitas dificuldades com o seguro, e por isso, indo à segunda pergunta, eu acho que ele também está a ser esperto neste seu posicionamento. É óbvio que quem vir a entrevista que ele deu, em que o termo, eu já o soube, porque aquilo era, que chamava a ele todos os democratas, progressistas e qualquer outro termo que agora me falha, e eu pensar, ok, então pronto, não quero o meu voto. Era o seguro? É o seguro, porque quer dizer, eu quando ouço falar em progressistas, democracia progressista, traga uma chibata, não é? Quer dizer, eu prefiro a chibata à democracia progressista. E, portanto, é pior humanista, se calhar, cara. Eu acho que de facto está aqui gerado um caldo onde o seguro pode ser a surpresa, pode ser o Mário Soares de 86, pode ser aquele a quem ninguém estava a dar grandes hipóteses, mas pode ser de facto aquele que consegue sorrateiramente chegar ali à segunda volta. Primeiro, muito ali nos votos do centro, porque eu acho que quem está posicionado ao centro olha com muito mais simpatia para António José Seguro, que sendo dessa área e assumidamente dessa área é alguém fora do sistema, é alguém com independência relativamente ao chamado centrão e ao bloco central de interesses, do que para o Marcos Mendes, que padece duas coisas: é o tal administrador de 50 e tal empresas, não é? Quer dizer, é o tal homem que faz parte
do bloco central de interesses, é a vida dele, não estou a dizer que haja aqui nada de ilegal, não é esse o ponto. Mas é um homem do sistema, é tudo menos alguém fora do sistema, é o sistema também personificado. E além disso, padece de outro problema muito, muito grave, que é a exaustão de Marcelo. E Marcos Mendes fez um caminho de afirmação em todo ele copiado de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu parece-me que esse modelo está a gasto, as pessoas estão fartas e, portanto, não estão particularmente entusiasmadas. E havendo alguém que não se diferencia propriamente ideologicamente, mas que demonstra ser mais independente, mais fora do sistema e mais suprapartidário, eu penso que vão gostar. Juntando a isso que o voto em Coutrinho, à partida é voto, ou seja, o voto em Coutrinho acima do DIL, à partida é voto AD, portanto é voto que desaparece de Marcos Mendes. Juntando estas duas considerações, eu diria que o António José Seguro tem muito boas hipóteses de passar à segunda volta. Isto porque eu já dou ao Almirante, exatamente pelas mesmas razões que o Vítor falava ali, como perdido, quer dizer, eu acho que era aquilo que eu dizia a semana passada, ele enquanto estava no éter e era apenas um fantasma, reunia muitos apoios, à medida que se vai materializando, que vai sendo de carne e osso, as pessoas, vai alienando o eleitorado, e portanto isto é um processo que só se vai aprofundar, e quanto mais se aprofundar, mais voto ele vai alienar, porque não há espaço para ir conquistar a ninguém. Esse espaço já está todo tomado pela quantidade enorme de candidaturas que existem. Uma última nota, esta polarização, com esta sensação, precisamente por aquilo que a Teresa dizia, de quem for à segunda volta com o André Ventura, à partida será o grande candidato a ser Presidente da República, vai dar uma importância completamente fora do normal a esta primeira volta. Portanto, onde na primeira volta havia espaço para votar em Tinos, em José Manuel Coelhos, em Manuel João Vieira, se fosse o caso de ser candidato, por exemplo, uma Joana Amaral Dias, que corre por fora, portanto, onde haveria espaço para dar votos a estas candidaturas, sabendo que depois se escolheria o Presidente da República de dois que viriam para uma segunda volta, da maneira como as coisas estão montadas, com André Ventura a condicionar por completo toda a estratégia, todo o debate, todo o mediatismo, vamos ter uma polarização como se fosse uma eleição a uma volta. As pessoas vão votar em Mendes ou em Seguro porque vão pensar, é este que eu quero que seja Presidente da República, por oposição a André Ventura. E portanto, nesse aspecto, isto vai fazer com que também aqueles dois fatores que eu falava ali há bocado pesem mais ainda, e eventualmente pesem para Seguro, diria eu, mas posso estar enganado, não é? Futurologia, lá está. Muito bem. Vítor, acrescentas alguma coisa? Não, sim, acrescento um pouco o que o Nuno pegou. Há aqui a questão que é claramente, se as últimas eleições, penso que desde 86 que nós não temos segunda volta, não é? É mais ou menos isso. Foi o primeiro do Mário Soares. E, portanto, havia esse fenómeno, eu vou votar porque o candidato, já há um que está escolhido, se bem que quando foi Sampaio e Cavaco, apesar, eram só dois e aquilo foi bastante disputado, mas foi logo decidido à primeira volta. Nas restantes foi sempre, já há um que está escolhido, vamos voltar um bocadinho na palhaçada, entre aspas, não é? Os tinos, e agora não, esse fenómeno, acho que as candidaturas vão ter que ir buscar votos a qualquer lado. Vão lutar por votos, vamos ter máquinas a funcionar com músicas e a correr atrás. Outro ponto que eu gostava, que acho que também foi uma infelicidade enorme para o Almirante, foram as últimas legislativas, acho que também já disse aqui, acho que não estava no plano dele de candidatura, que as coisas acontecessem assim, aquela campanha que o obrigou a sair das televisões, que fez com que o país se focasse numa guerra parlamentar, guerra entre aspas também, mas fez com que ele fosse desaparecendo, tanto aquele momento que ele diz que não vou falar, mas depois anuncia a candidatura, ainda estava nos tempos antes da campanha, do final da campanha das legislativas. Penso que foi terrível para ele e trouxe um desgaste, mas não um desgaste dele aparecer muito, mas dele não aparecer e ir saindo do imaginário das pessoas.
e depois os outros foram avançando. Penso que as duas notas que eu gostava de dar. Acho que as pequenas candidaturas vão ter muito poucas chances, e portanto, mesmo o PCP, mesmo o Bloco de Esquerda, que tem candidatos fortes de imagem para o seu eleitorado, obviamente que acredito que a Catarina Martins vai ter mais votos do que aquilo que o Bloco teve nas últimas legislativas, mas não vai recuperar para valores de 5%, 6%, não acredito. Acho. Porquê? Porque vai ter muita pressão de outros que estão a disputar esse voto. Muito bem. Posso só dizer uma coisa, Claro. Teresa, desculpa, um dado interessante, nas primárias do LIVRE, que à partida nunca interessariam para rigorosamente nada, aconteceu uma coisa gira, que foi o segundo candidato mais votado depois de Ricardo Pinto, Jorge Pinto, Rui Jorge Pinto. Pinto, não acho que sim, qualquer coisa Ele assim. é Pinto, pronto. Do que o Dr. Pinto do LIVRE, o segundo candidato mais votado nas primárias para ter o apoio do LIVRE foi precisamente António José Seguro. Portanto, apesar de ele ter esse discurso mais moderado e a tentar piscar o olho aqui à direita, há eleitorado à esquerda que claramente vai votar nele, e atenção, também precisamente pelo facto da polarização, porque essas pessoas, que, por exemplo... Jorge Pinto. Jorge Pinto, peço desculpa ao Jorge. Essas pessoas que vão estar tentadas ou vão ser chamadas a votar em Jorge Pinto ou a votar em Catarina Martins, por exemplo, vão ter que pensar, e se a segunda volta for entre Ventura e Marcos Mendes? É que se eu agora se calhar votasse no Seguro, se calhar a segunda volta seria entre Ventura e Seguro. E portanto, esta polarização entre estes dois candidatos acho que vai mais uma vez beneficiar, quem sai beneficiar também aqui deste lado é o António José Seguro. Portanto, engolir o sapo à primeira volta, não é? Exato. Engolir o sapo à primeira volta para garantir que tem uma presença da esquerda na segunda volta. Claro. Porque se o Ventura está nos 30 e tal % nas sondagens, por exemplo, vai ter que existir isso. Senão a esquerda não tem ninguém, a esquerda não vai votar no Marcos. Eu acho que esse risco vai esvaziar muito o voto nessas candidaturas e, portanto, o que eu acho que tem piada é quando vemos estas diferentes variáveis todas, eu acho que é o Seguro que ganha em todas. Acho que o Seguro é quem vai ganhar a grande parte dos votos do Almirante. Vê uma coisa, se a direita, quem vota Coutinho Figueiredo, quem vota Marcos Mendes, votaria facilmente de Seguro para uma não numas legislativas, mas numas presidenciais, votaria perfeitamente, sem qualquer tipo de tabu ou pudor. Contra a Ventura votariam. A esquerda tem outras variáveis, mas eu acho que na direita é muito mais tranquilo essa questão. Se for o Seguro, muito bem. Sabes, mas também há uma direita que vota no Ventura. Não, mas uma direita também, a direita IEL e PSD, vamos pôr assim. Olha que parte, não me admirava nada que parte do eleitorado da AD também vai votar no Ventura, atenção, olha que há muito PSD que se vai votar no Ventura. E depois ainda vai haver outros que vão votar no Ventura que é para ver se ele ganha as presidenciais. E não ganha as presidenciais. Muito bem. Se aguentou com o Marcelo, aguenta-se com o Ventura na presidência, portanto, mais vale votar no André Ventura. Vai ser muito interessante. Proponho que passarmos aqui às linhas e inauguro começo eu, para depois vos passar a bola. E a minha linha hoje é um convite, que é um convite para uma conferência que vai haver em Lisboa, na próxima terça-feira. Vamos ter cá o presidente da Heritage Foundation, o Kevin Roberts, que recomendo a quem não viu, fez um discurso fabuloso em Davos. Um discurso não, uma intervenção, foi mesmo dizer verdades inconvenientes ali para uma das bellies of the beast. Eu lembro-me perfeitamente de ouvir aquilo e pensar, bem, se calhar isto é mesmo possível de ter. É um tipo bastante brilhante, tem estado muito envolvido no projeto 2025, Project 2025, o tão temido, e a Heritage é assim a grande fundação conservadora norte-americana, e ele vai estar cá na próxima terça-feira, dia 11, no Palácio da Independência, não vos quero enganar, no Palácio da Independência, às 6 da tarde, e portanto quem estiver por Lisboa e quiser ouvir Transatlantic Conservatism in the Age of Trump será o tema, e vale muito a pena ir
pelo Kevin Roberts, claro. Passo para o Vítor. Muito bem. A minha linha é sobre a situação política em Espanha, alguns desenvolvimentos que no final, já se esperavam, mas que são interessantes. O primeiro deles é a admissão do Presidente da Generalitat de Valência, por causa da questão da Dana, da catástrofe que aconteceu há pouco mais de um ano atrás, e depois houve a celebração, ele foi insultado e, portanto, a situação tornou-se extremamente penosa e o senhor Carlos Mazón decidiu finalmente, e o PP também percebeu que não havia grandes hipóteses e decidiu demitir-se. Neste momento há negociações entre o PP e o Vox para saber quem é que vai liderar. Não vão avançar para eleições, mas vai haver um substituto. Não se sabe bem quem é que vai ainda, provavelmente esta semana, pode ser que se tenha uma decisão, mas vamos ver, estamos acompanhando. A outra foi o começo a continuação do julgamento do fiscal-geral, do procurador-geral da nação espanhola, não da República, que já com algumas revelações bastante interessantes, não é? Obviamente a confirmar aquilo que já se sabia, que o senhor realmente fez passar para a imprensa informação que era confidencial sobre o namorado da Isabel Ayuso, uma movimentação claramente política e com o apoio do governo. Outro que já vem da semana passada foi o partido independentista da Catalunha, o Junts, de Puigdemont, rompeu finalmente com o governo e, portanto, neste momento não apoia o governo, mas também não apoia a oposição e, portanto, Sánchez ainda tem alguma liberdade de se negociar com os navarros, com o deputado navarro e o deputado canário, e com a abstenção dos Junts, para poder avançar com as coisas. O que vai acontecer é que também não vai aprovar o orçamento, mas isso também nos últimos 2-3 anos não aconteceu, portanto fica tudo absolutamente na mesma. E pronto, e basicamente a Espanha continua assim, próximo de uma comédia, nada avança, Sánchez mantém-se, os problemas mantêm-se, e pronto, mas eu vou mantendo aqui as pessoas, os nossos ouvintes atualizados, caso não acompanhem tanto. E esperemos ter novidades em breve. Nuno Lebreiro. Eu trago aqui uma notícia que imagino de rodapé, mas que foi o Michael Burry, que imagino que muitos dos nossos ouvintes conheçam através do filme do Big Short, que é aquela personagem com os olhos meio trocados, que apostou e fez o short contra o housing market, numa coisa que era considerada completamente insana, e que com isso ganhou grande fortuna, e que se tornou célebre precisamente, saindo do anonimato com o seu fundo, e que revelou agora que também numa ação de short, que é de apostar que estas ações a um certo prazo vão cair e vão desvalorizar em grande medida, contra a Palantir e a Nvidia. E eu uso esta notícia, e pronto, está outra vez aquela ideia de que será que é o gênio, será que é loucura, porque nós estamos em plena histeria desta inteligência artificial e de computação e tudo isto. E eu pegava nesta notícia para relembrar que também as .com, não é? Quer dizer, aconteceu em 2004. É óbvio que o facto da inteligência artificial, e todos nós vamos lidando com isto um pouco, cada vez mais, tem obviamente potencial tremendo para gerar imensa coisa, mas estes períodos de corrida ao Eldorado e de grande extensão de investimento e de geração de dívida a apostar em grandes retornos no imediato, muitas vezes geram bolhas que depois têm consequências graves, como foi o caso das .com em 2004, que depois, aliás, fez o seu caminho
até termos as crises todas que nos lembramos entre 2008 e 2011. E, portanto, não estamos propriamente numa altura de contas públicas, por exemplo, na Europa, para rebentar uma bolha deste tipo. Se acontecesse, as consequências seriam provavelmente muito desagradáveis para todos nós. E nesse sentido, acho que refriar temperamentos e ter cuidado e cautela e estar sempre atento é um bom sinal. Isso também deveria fazer os nossos políticos pensar que se calhar, afinal, Passos Coelho tem razão. E fica a mensagem para o nosso querido governo, os nossos queridos governantes, que se calhar de facto têm que procurar criar condições de prosperidade no país para que possa ter defesas naturais contra ciclos internacionais de maior dificuldade, como, por exemplo, uma coisa deste género, que seria rebentar uma bolha nesta altura agora, teria consequências catastróficas para o país. Muito bem, sim senhora, então foi o episódio de hoje, vemo-nos para a semana, sigam-nos nas nossas páginas, Facebook, Twitter, e estamos também em vídeo no Spotify, no YouTube e no nosso site www.linhasdireitas.net. Até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.